Boa tarde, ferreiros! Sejam muito bem-vindos à série Forjando Resultados, a série que alta performance não é mais uma opção, é a única opção. Meu nome é Vinícius Antônio, você está no primeiro podcast temático do Brasil e hoje a gente está aqui com um convidado mais do que especial, porque vamos falar de um assunto que é unanimidade no Brasil, que é o futebol. Vamos entender com esse cara como que é ter um resultado acima da média nesse segmento e como que é os desafios, o que ele precisa aprender para conseguir se destacar. Antes disso, quero agradecer ao nosso grande parceiro, o BMW do Brasil, que nos ajuda a levar essa mensagem ainda mais à frente e que acredita que as pessoas podem transformar todo o seu potencial em potência. Então, obrigado à BMW do Brasil, à Gran Brasil. E já vou pedir para você se inscrever no canal também, dar o like, compartilhar esse vídeo aí com seus amigos, para que mais pessoas possam aprender com outras pessoas que já passaram por esse processo de forjar. Então, sem mais delongas, Paulo Sérgio, seja bem-vindo à Forja, meu amigo. Vinícius, é um prazer estar aqui com vocês, né? Logicamente que recebemos aí o convite há pouco tempo, né? E sem dúvida nenhuma, observando, vendo aí as pessoas que participam, sem dúvida nenhuma, juntamente com os assessores, entramos num consenso de que poderíamos passar um pouco da experiência durante todos esses anos que eu posso dizer assim, foram anos de muita vitória, de aprendizado, anos de muita perseverança e isso faz parte da nossa vida. Quero até agradecer o Edmilson que fez essa ponte, que esteve aqui, que se tornou um grande parceiro nosso. Então, obrigado ao Ed, que falou muito bem de você. Falou assim, cara, esse cara precisa estar no Forjando, porque a história dele é incrível. Então, quero deixar aqui os meus agradecimentos para o Edmilson também. E vou te falar que eu tava com 1% daquela, sabe aquela fezinha aqui? A mesmo que você sabe que as chances são poucas, você ainda tem fé? Eu tava com a fé de você chegar aqui e falar que era santista também, mas não deu certo. Rapaz, você é corintiano. Tá passando uma semana um pouco que difícil aí, né, cara? Eu até postei no meu Instagram aí o tumulto que deu dos jogadores aí que estavam na balada da 1h30, 5 horas da manhã. E o negócio tá pegado, né, cara? O pessoal não tá contente lá aí na Baixada. Aqui é Corinthians, viu? Aqui é Corinthians. Sempre foi ou depois de... Sempre fui. Sempre foi. É lógico que nós vamos conversar sobre isso, mas eu comecei a jogar no Corinthians logo cedo, né, com 13 anos de idade. Então, numa idade onde realmente você passa a conhecer, você passa a vivenciar, e aí você começa a ter uma paixão assim aumentada durante todo esse percurso. E é muito legal porque você viveu numa época, você jogou numa época onde, creio eu, na minha percepção, o futebol era muito diferente. Não tinha esse lance todo da mídia, era um negócio que aparentava ser muito mais pelo amor, na maioria dos casos. Tinha muito mais uma entrega ali do que propriamente como as pessoas veem hoje que podem mudar a vida delas, vai deixá-las famosas e... Na realidade, você está falando por dinheiro ou por amor, né? É isso. Na realidade... A minha percepção tá certa ou não? É lógico, eu começo... primeiramente, cara, eu nunca pensei em ser jogador de futebol, né? Eu vim de uma família humilde, eu morava no centro de São Paulo, ali no bairro da Santa Cecília, e gostava de jogar futebol, brincava na várzea, na pracinha ali na Vila Buarque, sempre estava lá jogando futebol, mas meu sonho era ser piloto de avião. Porque é até interessante, porque quando eu olhava para o céu e eu queria poder um dia estar dentro de um avião. E eu venho de uma época que para você estar dentro de um avião era muito elitizado. Sim. Não era qualquer um que poderia comprar uma passagem ir de avião para lá. Era acessível. E o meu era busão, era 4 rodas se queria ir para algum lugar, né, filho? E aí, aquele sonho de criança, de jovem, né? E aí era meu sonho de ser piloto de avião. Mas um dia eu recebi um convite, jogando na várzea, eu recebi um convite para fazer um teste no Corinthians. E eu lembro que nesse dia não teve o teste e tal. Eu saí de ônibus, fui até o Tatuapé, Não, na realidade não foi nem ônibus, eu peguei um metrô
no centro de São Paulo, na Anhangabaú, desci no Tatuapé, e do Tatuapé eu fui andando até o Parque São Jorge. Como você é de Curitiba... Sou de Santa Catarina. Santa Catarina, como você é de Santa Catarina, você não vai saber muito essa Tá. logística, né? Mas quem tá me escutando aqui, conhece um pouco São Paulo, sabe Que é um do perrengue Tatuapé danado. até o Parque São Jorge era uma caminhada. E aí, cara, eu falei assim, não vou voltar mais não. Aí não fui mais, não teve o treino lá, não sei o que aconteceu, não lembro até. Eu falei, não vou voltar mais não. E não voltei. E continuei na minha pelada, na rua, estudando e tal. Você já se destacava nas peladas já ou não? Então, cara, eu me destacava. Tanto é que eu fui convidado, Tá. né? E eu estava aí num outro jogo da Várzea, esse mesmo treinador foi lá, convidou, pô, vai lá, eu fui. Aí teve o treino, e aí permaneci, fui eleito um dos melhores naquela ocasião, passei no teste, e aí começa uma outra caminhada, começa uma outra jornada, o seu foco já é outro, até porque quando você está ali nas categorias de base, você começa a ver os jogadores profissionais, e na época Sócrates, Casagrande, Hugo de Leon, Valdir Pérez, eram grandes jogadores que tinham na época no Corinthians, e o sonho era você sair do terrão, porque no Corinthians tinha um terrão, e eu treinava no terrão, literalmente terrão, e treinar no campo principal do profissional, que era gramadinho. Então você olha lá o terrão, cara, aí você vê o gramadinho aqui, você fala, puxa vida, um sonho tá ali. Então aí o seu sonho já começa a mudar. Tá, aí quando você passa a acreditar, passa a sonhar em ser jogador de futebol, quando você é aprovado pelo Corinthians. É sim. Ou seja, você já tinha passado aí 40% do caminho. Aí tô lá, aí você já começa a mudar o foco, tal, quero ser um jogador profissional, Tanto é que eu saía da escola, ia pro centro da cidade, tomava o metrô, quando não pegava o ônibus, e esse ônibus São Miguel descia na porta ali do Parque São Jorge, quando não pegava o metrô e descia no Tatuapé. O dinheiro da segunda condução que minha mãe me dava, eu parava na padaria na volta e comia um pãozinho. Então era bem esforçado, tal, vão passando-se os anos, e naquela época não é que você tinha um salário, né? E mais ou menos você tinha uma ajuda de custos. Tá. E aí depois passa um período, você começa a ter passe de ônibus e tal, isso e aquilo, mas sem dúvida nenhuma, aos 18 anos, 5 anos de terrão, 5 anos lutando ali e tal. E aos 18 anos eu falei para um dos diretores, eu falei, se eu não subir pro profissional, eu vou parar de jogar futebol e vou trabalhar. Porque eu não posso mais ficar nessa daí de depender da minha mãe para condução, dos meus tios para depender de condução e tudo mais. Eu vou trabalhar e vou parar de jogar.